Bom dia, irmãos e irmãs, graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos continuar agora abrindo a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 13. Vamos ler os versos 16 a 21. Apocalipse capítulo 13, versos 16 a 21. Apocalipse 13, verso 16, diz assim: A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Vamos orar mais uma vez. Nós te louvamos, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nosso Redentor, por tudo aquilo que Tu és e tens feito em nossas vidas. Te louvamos pela segurança que nós temos no Senhor Jesus, nosso Mestre, na obra perfeita e consumada que Ele realizou por nós. Te louvamos porque nisto está toda a nossa esperança e toda a nossa segurança. Sabemos que das mãos poderosas do Teu Filho Jesus, nós jamais poderemos ser arrancados, porque é o Teu Filho quem nos guarda e que nos protegerá até o fim, e nos livrará do maligno e nos levará a salvo para o reino eterno. E nesta confiança é que nós meditamos na Tua palavra nesta manhã, pedindo em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo nos ilumine, nos dê compreensão, entendimento do que está escrito. E não apenas compreensão e entendimento, mas acima de tudo, disposição, coragem e capacidade para praticarmos aquilo que está escrito. Por amor do Teu nome e para a glória do Teu nome. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, temos aqui o texto mais conhecido do Apocalipse, o mais polêmico, sem dúvida também, a famosa marca da besta. Uma marca que tem mexido com a imaginação dos cristãos ao longo desses milênios, desses 2 milênios de história, desde que esse texto foi escrito. Sem dúvida, ele é um alerta muito grande para os crentes, para que não se deixem marcar, não recebam esta marca. Mas o que ela é? O que significa, afinal de contas? Então, nos dias atuais, desde que nós temos visto no mundo o desenvolvimento da tecnologia moderna, os cristãos começaram a imaginar que essa marca tenha alguma relação, alguma referência com algum tipo de artefato tecnológico que possa ser desenvolvido, ou que já tenha sido desenvolvido, ou que venha a ser desenvolvido. Desde já eu tenho que dizer que isso é total bobagem. O texto não tem qualquer relação com esse tipo de coisa. Tem relação direta com a situação dos crentes lá no primeiro século. E certamente os crentes do primeiro século não conheciam nada a respeito de cartão de crédito, chip ou coisas dessa natureza. Eles não tinham qualquer conhecimento desses fatos. E, portanto, se o texto estivesse fazendo menção a coisas dessa natureza, simplesmente para aqueles primeiros cristãos, esse livro seria inútil. Não teria qualquer validade para eles. Mas ele foi escrito para eles. Quando no capítulo 1 nós vemos o Senhor Jesus orientar João na tarefa de registrar o livro, o Senhor Jesus disse claramente: o que vês, escreve e manda em livro às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia. Essas igrejas precisavam receber o conteúdo deste livro,
o do Apocalipse. A ideia era que aquele livro, que deve ter sido de alguma forma, eu imagino, contrabandeado, né, da ilha de Patmos, que era uma ilha prisão, algum discípulo foi até lá visitar João, provavelmente, de maneira clandestina, evidentemente, porque se Roma soubesse que aquele velhinho que estava preso lá na ilha de Patmos era o último dos apóstolos vivo, o último vivo dos apóstolos de Jesus Cristo, ele não permaneceria vivo por muito tempo mais, né? Então, possivelmente, os seus aprisionadores não soubessem, de fato, de quem se tratava. Até porque algumas informações eram confusas naquele período a respeito disto. Havia também um outro presbítero importante da época, chamado João, presbítero João, que talvez Roma pensasse que fosse esse João, um outro homem importante do cristianismo primitivo, certo? Mas não um apóstolo, não o último dos apóstolos, né? Não a maior autoridade, portanto, do cristianismo na terra. De alguma forma, esse livro foi contrabandeado da ilha de Patmos e foi levado por algum dos discípulos de Jesus diretamente para a cidade de Éfeso. Foi onde ele chegou, porque até era a cidade mais próxima da ilha de Patmos, sendo a cidade costeira, um porto importante da época, eu já disse aqui na sexta-feira, uma cidade com mais de 300 mil habitantes, uma grande metrópole na época. E ali havia uma igreja, um dos pilares do cristianismo primitivo, né, uma das principais igrejas, o lugar fora de Jerusalém, ou talvez de Antioquia, né, que foi a segunda cidade mais importante do cristianismo. A primeira tem que ser Jerusalém, a segunda Antioquia, a terceira cidade mais importante do cristianismo do primeiro século, sem dúvida, é Éfeso. Mais até do que Roma, em termos de centro de expansão do evangelho, um celeiro missionário, digamos. Então, para esta igreja, a carta foi enviada primordialmente, e depois para as suas filhas, porque as igrejas das outras cidades em volta, né, que formavam uma espécie de um círculo, começando pela esquerda, você vai ter uma cidade após a outra, né, até que Laodiceia é a última, e então já você está quase chegando de novo em Éfeso. Então, o Apocalipse foi escrito para percorrer essas cidades. Um único livro. Ele chegou lá, foi entregue para o presbítero da igreja de Éfeso, né, o pastor da igreja de Éfeso, com o objetivo de que fosse lido diante da congregação. É por isso que lá no capítulo 1, no versículo 3, logo após a descrição central, né, do conteúdo do livro, é um testemunho de João a respeito do testemunho de Jesus. O versículo 3 diz assim: bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Essa bem-aventurança, ela é bem específica, porque é uma bem-aventurança especial para o leitor. Eu sei que na versão revista e atualizada aparece no plural, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem. Mas isso foi um erro de tradução, que inclusive uma tradução mais atual, que é a Nova Almeida 17, ela já corrigiu isso. A primeira declaração é no singular, bem-aventurado aquele que lê. E a próxima é no plural, e aqueles que ouvem. Porque essa era a metodologia de recepção do livro. Não é igual hoje que você está aí com o Apocalipse na sua mão. Você tem ele na sua Bíblia, ou no seu tablet, no seu celular. Tem tudo que é forma aí para ter o livro em mãos. Naqueles dias não havia recursos tecnológicos, lembre mais uma vez. Então, eles precisavam ouvir.
o presbítero ia à frente da igreja e diria: irmãos, acabou de chegar aqui um livro, uma carta, chegou de Patmos nessa semana, o nosso irmão fulano de tal esteve lá, pegou o livro, trouxe, e nós vamos hoje, que é o domingo, o dia do Senhor, nós vamos ler esse livro para os irmãos. Prestem atenção. E então ele abre o rolo, o pergaminho, o que quer que fosse, e começa a ler. Por isso, bem-aventurado aquele que está lendo e aqueles que estão ouvindo as palavras da profecia deste livro e que guardam. Então, é um chamado para prestar atenção, para escutar atentamente aquilo que está escrito no livro. Depois de Éfeso, vai para Esmirna, depois vai para Pérgamo, depois vai para Tiatira, vai para Sardes, vai para Filadélfia, Laodiceia, e provavelmente voltaria a Éfeso, onde ele seria guardado, onde ele seria armazenado. E cópias, então, seriam feitas, para que, obviamente, ele pudesse ser preservado. Tudo isso eu disse por quê? Para que você entenda que ele foi escrito para igrejas reais, para pessoas de carne e osso, gente que vivia ali no primeiro século, naquelas cidades, e que enfrentava dilemas, problemas, perseguições, ensinos confusos, ensinos falsos, todo tipo de situação complicada aquelas pessoas cristãs do primeiro século, das 7 cidades imperiais da Ásia Menor, enfrentavam. E foi para elas, primordialmente, que o Apocalipse foi escrito. Não haveria qualquer sentido João falar para aquelas igrejas a respeito de aviões a jato, a respeito da Organização das Nações Unidas, a respeito de computadores modernos, a respeito de chips de computador ou de celular, ou de empresas como Apple, como Motorola, como coisas dessa natureza. E é por isso que essas interpretações que que os pregadores e pastores modernos fazem, são fantasiosas, com o único objetivo, em última instância, de atrair as pessoas, porque as pessoas se sentem atraídas por isso. E aí elas ficam pensando: nossa, então é isso mesmo, o Apocalipse está acontecendo, está se cumprindo. Existe essa ânsia das pessoas, de certa forma, de ver isso, e de se ver dentro do próprio livro do Apocalipse. Só que esse erro crasso, aconteceu ao longo de toda a história também. Se você analisar, por exemplo, o período dos séculos 11 e 12 da Idade Média, por volta do ano 1100, 1200, até o início do ano 1300, quando os cristãos estavam envolvidos com as chamadas cruzadas, naquele período, Jerusalém estava na mão dos mouros, dos sarracenos, dos muçulmanos, e os reis cristãos da Europa Ocidental, os reis da Inglaterra, da França, da Alemanha, incentivados pelo Papa Romano, queriam reconquistar Jerusalém, porque entendiam que essa era uma missão divina, e enviavam seus exércitos, os cavaleiros templários, todo mundo foi para lá para tentar reconquistar Jerusalém da mão do Islã, dos muçulmanos. Nesse tempo, inúmeras interpretações do Apocalipse surgiram, tentando identificar o anticristo com Saladino, por exemplo, aquele grande líder muçulmano, tentando pegar os personagens da época, as situações da época e colocar dentro do livro. Erraram de forma grotesca, grosseira, por fazer isso. Nós conseguimos ver isso, porque estamos 1000 anos à frente desse período. A gente olha atrás e fala: como é que eles puderam fazer um negócio desse? Interpretar o livro dessa maneira, mas quem está vivendo a situação não consegue ver. E hoje é a mesma coisa. Quando as pessoas tentam, de alguma forma, correlacionar o livro do Apocalipse com essas fantasias modernas, estão cometendo o mesmo erro grosseiro, crasso do passado, só que não conseguem ver.
Se tivermos mais 1000 anos para frente, eu espero que não, espero que Jesus volte logo, né? Essa tem que sempre ser a esperança do crente, mas se tivermos, as pessoas lá no futuro vão olhar e vão dizer assim, gente, eles pensavam que era aquilo. Eles ficavam pensando que ia ser um chip, que ia colocar na mão, que ia botar na testa, e que ia ter um leitor de código de barras, e que isso ia ser a marca da besta. Como é que eles podiam ser tão simplórios? Mas quando você está dentro da história, vivendo a história, você realmente não consegue discernir muito bem. Então, qual é a primeira coisa que nós temos que entender em relação à marca da besta? Que ela não pode fazer sentido só para nós, aqui, cidadãos do século 21. Por quê? Porque nós não somos melhores do que os cidadãos do século 18, do que os do 16, do que do 15, do que do 13, do 11, do 10, do 9, e principalmente do que aqueles irmãos nossos do primeiro século, para quem o livro foi escrito primordialmente. Nós não somos melhores do que eles. Esse livro tem que valer para eles e para nós. Então a sua mensagem tem que de alguma maneira se encaixar em toda a história e não apenas para um grupinho privilegiado da história. Essa soberba histórica, né, que na verdade é uma ignorância histórica, mas deixarei como soberba, que muitos cristãos têm em determinadas épocas e acreditam que eles são o grupo mais importante da história, porque tudo é para eles. Eles receberam a revelação final, eles têm a palavra final sobre todas as coisas. Isso já causou prejuízo demais ao corpo de Cristo ao longo da história. É assim que as seitas surgiram. O grupinho ali que disse que a profetisa teve a visão e que vai se cumprir e que em 1843 Jesus vai voltar. Mas não voltou, então vamos refazer as contas e vamos para um ano a mais, 1844. E não voltou também, então o que vamos fazer? Vamos readequar a interpretação para dizer que Jesus na verdade não veio à terra, realizou alguma coisa lá no céu. Aí ninguém pode ver, então tem que acreditar mesmo. Esse tipo de interpretação, a gente tem que fugir desse tipo de interpretação. Porque isso é extremamente prejudicial para a fé saudável. E antes mesmo, agora sim, indo para o texto, antes mesmo de nos impressionarmos demais com a realidade dessa marca que está aqui, uma marca sobre a mão direita, sobre a fronte, para que ninguém possa comprar nem vender, exceto quem tem essa marca, que é um número que pode ser calculado, ele diz. Calcule o número, ele pode ser calculado. É uma conta a ser feita, ele está dizendo. É uma conta que pode ser feita. E a soma é 666. Antes de nos impressionarmos demais com isso, nós temos que lembrar uma outra coisa de Apocalipse. Que essa não é a única marca de Apocalipse. Ficou como a mais famosa. Qual é a grande marca de Apocalipse? A marca da besta. Não, não é a grande marca. Existe outra ainda mais importante no próprio livro. E ela está lá no capítulo 7. Vamos para lá então. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Esta é a marca mais importante do Apocalipse. Essa é a maior de todas.
o selo do Deus vivo é mais importante do que a marca da besta. Na verdade, a marca da besta é uma pobre imitação do selo do Deus vivo. A grande marca, a poderosa marca de Apocalipse é o selo do Deus vivo, que também é para ser posto simbolicamente na fronte das pessoas. O que é o selo do Deus vivo? É uma marca de posse, é uma marca de propriedade. Significa que quem tem essa marca pertence ao Deus vivo, pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E, portanto, ela é um símbolo do batismo cristão. Nós recebemos, através do batismo, a marca de que nós pertencemos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É evidente que a cerimônia do batismo pode ser apenas um ritual vazio se for realizada sem fé. Mas quando o batismo é ministrado sobre crentes verdadeiros, essa marca é indelével. Essa marca não pode ser apagada, porque é uma marca da graça divina colocada sobre as pessoas. Significa que as pessoas que recebem o selo do Deus vivo creram na palavra de Deus, foram regeneradas pelo Espírito Santo e recebem então a garantia disto como um selo. O apóstolo Paulo nos explicou isso de forma bem detalhada em Efésios 1, nos versículos 13 e 14. O que ele disse lá? Ele disse o seguinte: irmãos, vocês, quando creram no Senhor Jesus, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, lembra de ontem? O poder de Deus, o vitorioso evangelho de Cristo. Vocês ouviram o evangelho de Deus. Vocês creram nele, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, observe, o que é o selo de Deus? É a garantia que Deus coloca sobre uma pessoa que ouve o Evangelho, crê no Evangelho, portanto, ele recebe o selo do Deus vivo. Esse selo é uma marca de garantia. Não pode, lembra o livro? Ele não podia ser aberto por ninguém, porque ele tinha selos. O selo garante que o livro não fosse aberto. Mas aquele livro tinha que ser aberto, senão os planos de Deus não se cumpririam. Por isso Jesus teve que cumprir toda a obra da salvação, morrer, ressuscitar, subir aos céus, pegar o livro e abrir. Mas esse selo que Deus coloca sobre você, ninguém pode quebrar. É um selo inquebrantável. Ninguém pode rompê-lo, porque é o selo do Deus vivo. Se Deus coloca essa marca sobre o seu povo, Satanás não pode tocar. Ninguém pode remover essa marca. E ela é a grande marca de Apocalipse, muito mais importante do que a marca da besta. Ela é semelhante àquela marca do Egito. Quando o Senhor Jesus, quando Deus decidiu executar a 10ª praga, que seria a praga derradeira, depois dela, Faraó liberaria o povo para sair do Egito, o Senhor exigiu que o povo dele celebrasse a Páscoa, que é um símbolo do sacrifício de Jesus, e que um pouco do sangue do cordeiro sacrificado fosse colocado nos umbrais das portas. Isto é um selo de segurança inviolável.
aquela casa não seria atingida pelo destruidor. Quando o destruidor passou naquela noite, o que garantiu que as pessoas dentro daquela casa não fossem atingidas, era o selo, era a marca. E o destruidor, então, identificava a marca e deixava aquela casa de lado. Ia para a próxima. A casa que não tinha a marca, ele agia. É exatamente isso que o Apocalipse está dizendo que tem que ser feito. E por isso que o texto diz que o anjo manda os 4 anjos maiores que seguram os 4 ventos do céu, porque a ideia é o seguinte: eles estão segurando a tormenta. Eles estão segurando a tormenta. Daqui a pouco eles vão sair e a tormenta vem. Aí é a destruição, aí é o juízo, aí são as trombetas, aí são as pragas, aí são as taças, elas virão. Mas por enquanto, elas não podem vir, elas estão sendo detidas. Os 4 anjos estão lá, nos 4 cantos da terra, segurando a tormenta, para que se complete a tarefa, para que se marque todo o povo de Deus. E então, quando o último carimbo for dado, o último selo for aplicado sobre aqueles por quem Cristo morreu, os anjos soltam a tormenta. A ideia simbolicamente significa, então vem toda a ira de Deus. Note que ainda aí no capítulo 7, a primeira descrição é como se fosse o povo de Israel, né? Ele diz aí: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000, Ruben, 12.000, Gade, 12.000, Aser, 12.000, Naftali, 12.000, Manassés, 12.000, Simeão, 12.000, Levi, 12.000, Issacar, 12.000, Zebulon, 12.000, José, 12.000 e Benjamim, também 12.000. Isto aqui é a descrição de um exército. Quando você lê as guerras lá do passado, quando Israel se envolvia em guerras, a contagem era dessa maneira: e vieram tantos mil homens da tribo de Issacar, tantos mil homens da tribo de Zebulon, né? Geralmente a tribo de Judá tinha mais, porque ela era militarmente mais forte. Então reunia o exército para guerrear, para enfrentar o inimigo. Aqui a linguagem é semelhante. É o Senhor formando o seu exército. Mas paradoxalmente, esse exército é chamado para morrer. Em geral, quando você chama um exército, é para matar, né? Você levanta um exército para matar os inimigos. Mas esse exército não. Ele é chamado para ser mártir. Porque essa vitória é totalmente paradoxal. É a vitória pelo martírio. Porque assim foi a vitória de Cristo. Jesus não triunfou matando os sacerdotes que queriam matá-lo. Não triunfou matando Pôncio Pilatos e os soldados romanos. Ele triunfou se submetendo. E de fato, morrendo. Então, a vitória de Cristo é pelo sacrifício, é pela morte. E desse modo ele ressuscita e sobe aos céus e pega o livro. Aqui estão sendo selados os candidatos a mártires. Não quer dizer que todos serão de fato mártires, mas todos os cristãos têm que ter disposição para isso. Quer saber se você é um cristão verdadeiro? É simples. Pergunte a si mesmo: eu morreria por Cristo? Se a sua resposta é não tenho certeza,
então essa é a sua resposta. Não tenho certeza se eu sou um cristão verdadeiro. Se a sua resposta é não, eu não morreria, então essa é a sua resposta. Não, eu não sou. Se a sua resposta é eu certamente morreria, então a sua resposta é eu certamente sou um cristão. Porque o que o Senhor está selando é um exército de mártires. Pessoas dispostas a ir para a guerra para morrer. Talvez não morram. Talvez sejam preservados. Morrer vão, mas talvez de velho só, né? Mas precisam estar dispostos. Na sequência você vê que ele descreve a mesma multidão, mesmo exército, só que com outra numeração. Porque a ênfase aqui é uma descrição dos gentios, dos estrangeiros. O verso 9 diz: depois dessas coisas vi, eis grande multidão, que ninguém podia enumerar. Note, o primeiro exército dava para contar, 144 mil. Mas isso é um número simbólico. O que ele significa? Isso aqui, uma multidão que ninguém pode enumerar. De todas as tribos, nações, povos e línguas. Ou seja, não só das tribos de Israel, mas de todas as tribos da terra, de todas as nações da terra. E a multidão está lá, triunfante. O anjo pergunta, o ancião pergunta, João, quem são esses caras aí? O João fala, sei lá. Tu sabes, né? E então ele explica, no versículo 14. São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham nessa situação agora de tanto conforto e bem-estar. Então a ideia é, o Senhor chama o seu exército de mártires, tanto de Israel, quanto do resto do mundo. Ele os marca, sela, um por um, individualmente, um por um, tem que receber o selo. Esse exército é enviado para o campo de batalha. Para quê? Para morrer. Para ser mártir. Esse tem que ser o entendimento de cada cristão, do qual ele não pode fugir. Uma vez que você recebe a marca, o selo do Deus vivo, você não pode receber a outra marca. Não tem espaço. Tem gente que tem uma testa grande, mas não tem espaço para receber as duas marcas. Ou você tem a marca, que é o selo do Deus vivo, ou você tem a marca da besta. Um ou outro. Porque ou você pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ou você pertence ao dragão, ao anticristo e ao falso profeta. Também é uma trindade do outro lado, mas uma imitação, né? Uma imitação grotesca da trindade. Do mesmo modo, a marca da besta é uma imitação grotesca do selo do Deus vivo. Contudo, e isso o Apocalipse quer deixar muito claro, quem recebe a marca da besta, receberá também todo o horror que o livro promete. E é por isso que essas séries de 7, as duas principais séries de 7, que são destruição, né, trombetas e taças, são exclusivas para aqueles que têm a marca da besta. É só para eles, é privilégio só deles receber todo o horror dessas trombetas. Note que no capítulo 8, no capítulo 9, no versículo 4, isso é dito explicitamente. Essa é a descrição da quinta trombeta.
é uma espécie de soltura de demônios do abismo. Eles sobem com uma única intenção: torturar. Torturar homens. Todos os homens? Não. Verso 4 diz: e foi-lhes dito que não causassem dano à erva verde da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então observe, o selo de Deus sobre a fronte é segurança, é marca de proteção. Quem não tem esse selo é que vai ser alvo das trombetas, do horror das trombetas. Quem não tem o selo de Deus na sua fronte, tem a marca da besta. Porque todo mundo é carimbado nesse sentido. Todo mundo é figurinha carimbada. Ou tem a marca de Deus, o selo de Deus, ou tem a marca da besta. Da mesma maneira, as trombetas, quando elas são tocadas, lá no capítulo 14, no 14 são as vozes, mas vamos ver antes mesmo as vozes. Nós temos 7 vozes no capítulo 14, e uma delas deixa bem claro que todo o tormento é exclusivo para aquelas pessoas que têm a marca da besta. O verso 11 fala assim, capítulo 14, verso 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé ou fidelidade de Jesus. Todo o tormento da ira de Deus está destinado para aqueles que têm a marca da besta. E por isso ele diz, vale a pena perseverar com o selo do Deus vivo. Vale a pena morrer, se for o caso, porque a morte é o fim do tormento dos crentes. A morte é o fim do tormento dos crentes, porque esse tormento é perseguição, é tribulação. A morte é o fim. Mas a morte não é o fim do tormento dos incrédulos. Note aí, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, pelos séculos dos séculos. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Por isso vale a pena perseverar, diz o versículo 12. Por isso vale a pena ser testemunha de Jesus. Porque o tormento de uma testemunha de Jesus acaba com a morte. Acaba. O tormento de um adorador da besta não acaba com a morte. Lá no capítulo 16, finalmente temos as taças. As taças são, sem dúvida, os piores flagelos, as piores descrições de flagelos de todo o Apocalipse. E já na primeira, é dito assim, no capítulo 16, verso 1. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos, ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Isso aqui não é pouca coisa. As 7 taças da cólera de Deus. Veja, o símbolo da taça, né? Quando ela transborda, é um símbolo veterotestamentário que pode significar bênção ou maldição. Por exemplo, quando o salmista 23 fala do cálice que transborda, é o cálice da bênção. É tanto vinho naquele cálice que ele transborda. Esse é o cálice da bênção. Mas da mesma maneira, o cálice que transborda pode ser o cálice da ira. E a gente sempre tem que lembrar que o Senhor Jesus, quando ele levantou o cálice,
e disse: tomai todos e bebei, isto é o meu sangue que é dado por vós, ele estava oferecendo para nós o cálice transbordante da bênção de Deus, porque ele próprio bebeu por nós o cálice da ira. Se possível, passa de mim este cálice. Que cálice era este que Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim? O cálice da ira. O cálice da ira de Deus. Mas em seguida Jesus disse: contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, me dá aqui esse cálice que eu vou beber. Ele o bebe inteiramente. Todas as gotas do cálice da ira de Deus, Cristo bebeu no seu lugar e no meu. Por isso nós não precisamos bebê-lo. Por isso as taças não cairão sobre nós. Mas aqueles por quem Cristo não bebeu o cálice da ira, terão que bebê-lo. Todinho. Em Apocalipse, a figura ele chama o cálice sem mistura. Por que sem mistura? É uma outra figura veterotestamentária. O vinho, no Antigo Testamento, era muito forte. Se engana quem pensa que vinho não tinha álcool, essas coisas no Antigo Testamento. É um símbolo de alegria, mas é muito forte. Era um vinho extremamente forte, que alguns nem sequer conseguiam beber. Então, a ideia é: misture com água. Paulo fala para Timóteo fazer isso, né? Timóteo, beba um pouco de vinho misturado com água, por causa das tuas constantes enfermidades de estômago. A água, nesse sentido, naquele vinho, dava uma aliviada, ele ficava um vinho mais suave. Não é doce, mas mais suave. Sem mistura, é vinho puro. Então, muito forte. Quando o Apocalipse fala que a ira de Deus é um cálice da ira sem mistura, isso quer dizer que é cólera total. Note, ao longo da história, nós sempre vamos ver a ira de Deus. Tá? Não tem como não ver a ira de Deus no mundo. Ela está. Paulo fala: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que Deus se pode conhecer, vai falar lá que os homens negam a Deus, a revelação de Deus, e por isso Deus os entrega às suas paixões infames. Isso é ira. É ira de Deus, mas é ira misturada. Não é um cálice sem mistura, é ira misturada com graça. É ira misturada com misericórdia. Nesta vida, nesta era, neste mundo, a ira de Deus sempre é mediada pela sua paciência, pela sua misericórdia, pela sua graça, mesmo sobre os ímpios. Eles não estão ainda bebendo puro vinho. Eles estão bebendo vinho misturado com água. É um cálice ainda misturado. Mas quando chegar a hora de derramar a taça transbordante da ira, ela é ira pura, sem misericórdia, sem mistura. Ira pura. A ira sem misericórdia de Deus está destinada para ser derramada sobre aqueles que têm a marca da besta. É o que o texto diz, verso 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. E assim começa a consumação da ira de Deus. No sexto selo, aquelas 6 classes de homens que foram atingidos por 6 flagelos, eles disseram aos montes: nos escondam, nos matem, caiam sobre nós, que nós não aguentamos estar diante
da ira do Cordeiro. Nós não aguentamos olhar para isso. Então, é uma ira insuportável, porque é um cálice sem mistura. Mas note, ela está destinada para aqueles que têm a marca da besta. São duas marcas, portanto, em Apocalipse. A verdadeira, a legítima, que é o selo do Deus vivo, e a imitação, a marca grosseira, que é a marca da besta. Mas o que é, então, a marca da besta? Se nós já podemos dizer com toda certeza que a marca de Deus, o seu Deus vivo, é o batismo cristão, que é primordialmente um batismo feito pelo Espírito. É o selo do Espírito que está sobre os verdadeiros crentes. E que a água, no caso, é só um símbolo disso. A água não tem nenhum poder em si mesma. O poder é todo do Espírito Santo. Contudo, a água é um símbolo de purificação, de lavagem, e então é um símbolo necessário. Ele deve ser aplicado no batismo, sem confundir as coisas, pensando que a água vai fazer alguma coisa por si mesma. Quando o Espírito Santo sela, marca um discípulo de Jesus, ele está garantido até o final. Ele recebeu, ele foi colocado no exército dos mártires. Ele sabe que daí para frente, ele marcha para a cruz. Como Cristo fazia quando chamava seus discípulos. Querem vir comigo? Querem vir após mim? Vamos, sim, mas antes, você tem que fazer umas coisinhas. Antes, vocês precisam negar-se a si mesmos. Precisam tomar a sua cruz e seguir-me. Para onde eu vou? Para a cruz. Já estamos carregando a cruz, é como se ele dissesse. Eu ainda vou pegar uma cruz lá na frente, em Jerusalém, vou ter que carregá-la até lá no alto da montanha da caveira. Não, nós já estamos carregando. E todos que vêm comigo carregam também. É o destino máximo. É a disposição para o martírio. É por isso que eu disse agora há pouco. Quer saber, ter certeza, se você é um cristão ou não? Pergunte para si mesmo. Se chegar a hora de eu ser crucificado, eu vou? Ou tenho dúvidas? Ou não vou? Quem tem dúvidas, ainda pode ser convencido. Quem tem dúvidas, foi para alguém assim que o Apocalipse foi escrito. Ele foi escrito para pessoas que estavam com dúvidas. Pessoas que estavam pensando assim, mas eu acho que eu não vou ter coragem não. Eu acho que na hora H, quando a coisa apertar mesmo, eu acho que eu não vou ter coragem. Foi para pessoas assim que foi escrito o Apocalipse. Para que entendam que todo tormento cessa com a morte, para quem tem o selo do Deus vivo. Mas para quem não tem, só começa com a morte. É daí para frente que vem de fato todo o tormento. O que está acontecendo no capítulo 13 de Apocalipse? Eu quero falar sobre isso nesse meu... Mais meia hora aí, pastor? Nessa parte final da aula. O dragão foi expulso do céu. Isso aconteceu no capítulo 12. A descrição da expulsão do dragão do céu coincide com os eventos do capítulo 5. Quais são os eventos do capítulo 5? Cristo subiu aos céus, vitorioso da morte, ressuscitou e foi coroado. O Pai passou o livro para ele. Ele disse, agora é meu, eu mando nos céus e na terra. Isso trouxe implicações diretas para os céus e para a terra. Lá no capítulo 5 e 6, especialmente no 6, nós vimos as implicações para a terra.
Abriu o primeiro selo, saiu o cavaleiro branco, vitorioso para vencer. Eu interpretei isso como sendo a missão da igreja de pregar o evangelho pelo Espírito Santo em todo o mundo. Mas vieram as perseguições, morte, sofrimento, tudo está acontecendo simultaneamente, porque é através do sofrimento que a igreja testemunha o evangelho no mundo. Os crentes que morreram, suas almas foram ao céu e entraram no descanso. E agora elas aguardam a consumação do juízo na terra, que se dará quando o último mártir tombar em campo de batalha. Quando isso acontecer, juízo final, sexto selo. Então, os selos, eles nos deram uma visão da terra, as consequências da vitória de Cristo lá no céu, aqui na terra. Mas o capítulo 12 quer nos dizer também o que aconteceu no céu. Algo muito extraordinário também aconteceu no céu, quando Jesus subiu e pegou o livro da mão direita do Pai. O que aconteceu lá? Os céus foram purificados. Ou seja, Satanás e seus anjos, que ainda tinham acesso ao céu, até esse momento da coroação de Cristo, perderam esse acesso aos céus. Em geral, eu sei que nós somos ensinados que Satanás foi expulso do céu antes da fundação do mundo, né? Mas você não vai achar isso na Bíblia. É mais uma lenda das interpretações. Em lugar nenhum da Escritura é dito que ele foi expulso do céu antes da fundação do mundo. Se você me achar um texto, eu mudo de opinião. Em nenhum lugar da Escritura é dito que o diabo foi expulso do céu antes da fundação do mundo. Se ele tivesse sido expulso do céu antes da fundação do mundo, ele nem sequer poderia estar lá diante do Senhor nos dias do livro de Jó, quando ele comparece perante o Senhor entre os filhos de Deus, para fazer a sua função predileta, acusar os crentes. Num dia em que vieram se apresentar perante o Senhor os filhos de Deus, entre eles estava também Satanás. E o Senhor disse a Satanás: onde estavas? E ele responde: eu estava percorrendo a terra. E agora eu voltei aqui aos céus, essa é a ideia, para dar um relatório ao Senhor das minhas atividades, das minhas funções. Então, ele é um ser, um anjo, que tem uma função técnica nos céus. Ele cumpre essa função vindo à terra e percorrendo a terra. Ele percorre a terra e faz o seu relatório. Ele é um supervisor, alguém que tem que fazer um relatório. Ele volta aos céus e entrega esse relatório a Deus. É basicamente um relatório de acusação, um relatório infamatório. Ele diz a Deus: Jó não é, de fato, um crente verdadeiro. Ele é só mais um interesseiro desses que tem aos montes por aí. Que uma vez que ele está sendo amplamente beneficiado pelo Senhor mesmo, ele faz de conta que é sério. Mas no dia em que ele perder os seus benefícios, ele mostrará sua verdadeira natureza. E Deus diz: vamos então ao teste. O que você quer fazer? Quero tirar algumas coisinhas dele. Autorizado. Percebe a relação? Quem manda? Quem é que tem a palavra final em cada situação? É Deus. Quem é o diabo? Um servo. Maligno. Maligno. Mas ainda assim, um servo. Um servo que está desafiando o seu Senhor.
desafiando o seu Senhor num ponto extremamente sensível ao seu Senhor. Justiça. O que Satanás está acusando Deus é de Deus não ser justo. Essa é a acusação que está por trás, porque ele está falando de Jó, é verdade, mas em última instância ele está falando de Deus. Ele está dizendo, é o Senhor que beneficia de maneira exagerada e injusta este homem, querendo que ele o agrade. Mas tire essas coisas e o Senhor verá. É uma acusação velha, muito, muito, muito velha, que na verdade começou quando esse mesmo anjo foi conversar com uma certa senhora lá no jardim do Éden. E disse para ela, vocês não vão morrer. Deus está escondendo o jogo de vocês. Ele sabe que no dia em que vocês comerem, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então comam. Mas a mulher tinha dito para a serpente, não podemos, nós vamos morrer se nós fizermos isso. Porque Deus tinha dito para ela e para ele, vocês vão morrer no dia em que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, meus irmãos, se Deus disse isso, quando vocês comerem, vocês vão morrer. O que Deus tinha que ter feito, tecnicamente falando, logo em seguida? Quando o Senhor vem, na viração do dia, no jardim, para visitá-los, o que, legalmente falando, o juiz deveria fazer? Executá-los. Muito simples. Apenas isso. Mas quando naquele dia o Senhor chegou lá e não fez isso, é verdade que os disciplinou, é verdade que tirou muitos benefícios deles, mas prolongou a existência deles. Basicamente, ele diz o que para Eva? Você vai ter filhos. Com dor, é verdade. Com muita dor. Mas vai ter filhos. Como assim vai ter filhos? Era para morrer. Vai ter filhos. Quando ele fala para Adão, você vai tirar o sustento da terra. Com sofrimento, é verdade. Com suor, é verdade. Mas vai tirar o sustento da terra. Como assim? Era para morrer agora. Então, a grande acusação do diabo é: Deus quebrou sua palavra. Deus quebrou sua própria lei. Ele não está condenando os culpados. Ele está tendo os culpados por inocentes. Só algo assim convenceria 1/3 dos anjos dos céus a seguirem Satanás na sua rebelião. Não pense que não foi algo muito convencedor, foi. Ou então 1/3 dos anjos celestes não o seguiriam. Se o seguiram, é porque entenderam que Satanás estava com a razão. Que o seu argumento era forte, o bastante. Entenderam que o que ele estava falando contra Deus era verdade. Deus não cumpriu sua palavra. Ele disse que os destruiria e não os destruiu. E continuou abençoando a eles. É por esse motivo que Deus tolerou o acusador lá nos céus por tantos milênios. Porque quem é o maior interessado em provar sua justiça? Deus mesmo. Deus é o maior interessado
em mostrar que Ele não é injusto, mesmo não tendo condenado e executado todos os pecadores. E por que não? Por causa do plano da redenção, o qual Ele não revelou para Satanás e seus anjos, já que eles tomaram esse caminho da acusação. Sigam o caminho da acusação que vocês querem. Ele não revelou a eles. E aparentemente nem aos anjos bons, que ficaram no suspense. E que só vieram a entender o plano da salvação depois dos fatos. Por isso que a Bíblia fala que os anjos anelam perscrutar a graça de Deus, a multiforme graça de Deus. Por quê, meus irmãos? Tem tudo a ver com eles. Não os atinge, porque eles não podem ser nem salvos, nem, nesse sentido, quem caiu, caiu, quem não caiu, não caiu. Ponto final. Mas foi o ponto da discórdia. Foi o ponto da briga entre os anjos. A questão da justiça de Deus. Deus mostrou sua justiça a céus e terra, a principados e potestades, quando o Filho dele foi crucificado. Quando o Filho dele foi suspenso naquela cruz, Paulo fala em Romanos 3, Deus manifestou a sua justiça a céus e terra. Eu sei que em geral nós percebemos que o Evangelho mostra justiça para nós, ele nos justifica, isso é verdade. O Evangelho é o Evangelho da nossa justificação, isso é verdade. Mas há um sentido em que o Evangelho também justifica a Deus. Não tornando ele justo, porque isso ele sempre foi, mas mostrando a sua justiça. De modo que, como Paulo fala em Romanos 3, Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Porque teria que ser uma coisa ou outra. Ou ele é justo, ou ele é justificador. O grande argumento do diabo sempre foi esse, ou uma coisa ou outra. Se o Senhor justifica pecadores, o Senhor é um juiz injusto. E se o Senhor não justifica pecadores, então os condene todos. A cruz possibilita que Deus seja justo e justificador. E é por isso que só depois da cruz o diabo poderia ser expulso do céu, não antes. Só depois da cruz havia legitimidade, direito legal, jurídico conquistado, de expulsar todos os rebeldes, todos os questionadores. E é por isso que o capítulo 12 fala exatamente isso. Verso 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos foram com ele todos. Aparentemente um terço, porque ele foi descrito lá no versículo 4, como um dragão que arrastava a terça parte das estrelas do céu. Em geral, estrelas em Apocalipse são anjos. Quase sempre são anjos. Então, se ele está aqui arrastando com a sua cauda um terço das estrelas, a ideia é que ele trouxe para ele um terço dos anjos de Deus. Ele os convenceu de que o seu argumento era verdadeiro, contra Deus, acusando Deus de injustiça. Mas quando o Senhor Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus, todos eles foram de lá expulsos. E veja que, na verdade, o versículo 5 mostra essa trajetória de Cristo: nascer, viver, morrer e voltar aos céus. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, é o filho da mulher. Essa mulher é uma reminiscência de Eva, para quem Deus fez a promessa. O filho da mulher vai ferir a cabeça da serpente.
é toda a descendência prometida de Eva até Maria, que traz Jesus ao mundo. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger as nações com o cetro de ferro, e o filho foi arrebatado até o trono. Então, toda a vida de Cristo aqui está em um versículo só. Nasceu e voltou. Nascimento e ascensão. No meio está a sua morte e sua ressurreição. Na ascensão, ele volta aos céus, pega o livro, assume o comando dos céus, assume o comando da terra, manda o dragão e os seus anjos serem expulsos. O Miguel, que é o arcanjo, o capitão dos anjos celestes, o que ele está fazendo no versículo 7 aqui? Cumprindo uma ordem de despejo. Ele vai executar isso pela força, através de uma guerra. Isso é tudo simbólico, não acredito que tenha acontecido essa guerra literalmente. É uma descrição simbólica. Na verdade, o que ele vai lá é expulsar o dragão dos céus, ele e todos os seus anjos, que são lançados para a terra. Veja que então os céus comemoram. O verso 10 disse: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Foi expulso aquele que de dia e de noite sempre estava lá, acusando perante a face de Deus. Por que é que Deus permitiu tanto tempo essa criatura na sua face, acusando? Porque essa criatura tinha direito de fazer isso. Um direito que o próprio Deus deu a ele. Porque Deus queria provar sua justiça, mesmo ele tendo perdoado pecadores. Porque ele contava com o seu filho. Ele contava com a cruz. Mas isso o diabo não podia saber. Nem os anjos. Ficaram sabendo depois. E ainda agora é possível que alguns estejam aí querendo ouvir mais um pouco. A presença dos anjos na igreja, em geral, é porque eles desejam compreender aquilo que não foi escrito para eles, mas que tem tudo a ver com a situação deles, pelo fato de que foi a causa do rompimento, a causa da queda de uma boa parte dos próprios anjos. Festa no céu, diz o versículo 12. Por isso festejai aos céus. Porque quer dizer o quê? Os céus estão livres, estão limpos, estão purificados. Não tem mais resquício de mal lá em cima. Satanás e seus anjos foram expulsos. Mas a nota final é bem grave para a terra. Ele diz: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele não foi lançado ainda para o inferno. Nunca irá para o inferno. Um dia ele vai para o lago de fogo, feito para ele, a Bíblia fala, para o diabo e seus anjos. Mas até ser lançado ao lago de fogo, o seu destino intermediário é a terra. Note, antes ele podia vir para a terra, passear pela terra, rodear a terra e retornar aos portões celestes para fazer a sua função de acusação lá em cima. Agora não. Agora ele é expulso para a terra, então ele só pode ficar na terra. E não pode mais voltar aos céus. Se ele voltar aos céus, com aquele crachá lá, na hora que ele passa lá na maquininha, vai dar acesso negado. Você não pode mais voltar aqui. Perdeu o seu direito de acusar os nossos irmãos. Você já leu Romanos 8? Quando Paulo pergunta assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? A pergunta quer dizer ninguém, mas antes podia. Agora não mais. Por que não mais? Porque Cristo Jesus é quem morreu, ou antes ressuscitou, o qual está à direita. Quem está à direita? É quem governa. Está à direita de Deus e intercede por nós. Quem os condenará?
Ou seja, tinha uma cadeira lá em cima, com uma plaquinha na frente escrita acusador. Nela se sentava o diabo, Satanás, para cumprir sua tarefa celeste de acusar o povo de Deus. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, subiu aos céus e assumiu o controle dos céus e da terra, isso é um controle jurídico. A cadeira foi desocupada. Ele foi defenestrado, lançado com cadeira e tudo, para a terra, ele e os seus anjos. Mas isso quer mostrar que o conflito celeste se resolveu, mas o conflito terreno está só começando. É na terra agora que a coisa vai esquentar e vai se complicar, porque ele desceu até vós cheio de grande cólera. Isso aconteceu em algum momento do primeiro século. Não agora, e nem é para o futuro. Isso aconteceu lá. E é por isso que na sequência você vê o diabo levantando as bestas. São duas bestas no capítulo 13. A primeira é a do mar, a segunda é a da terra. E o que elas são? São dois instrumentos dele para perseguir e enganar as pessoas no mundo. A primeira besta é uma maneira simbólica de descrever o Império Romano, no seu poder militar, econômico, político, mostrando que o Império Romano é uma sequência daqueles outros impérios anteriores, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Greco-Macedônio, né? Ele é uma sequência desses impérios. Por isso as imagens são do livro de Daniel, são mesmo. Os animais que aparecem no livro de Daniel são o Império Babilônico, Medo-Persa, Greco-Macedônio e o Romano. Só que ele vê eles lá de trás, olhando para frente. Por isso que a ordem dos animais é uma. João vê exatamente da maneira contrária os animais, porque ele está olhando para o passado e dizendo, aqui está Roma, antes teve o Império Greco-Macedônio, antes teve o Império Medo-Persa e antes teve o Império Babilônico. É um império só. É um instrumento mesmo que o dragão usa e tem usado para perseguir os crentes. A segunda besta que sobe da terra é a falsa religião. Diz que ela parece cordeiro, então parece Jesus, mas fala como dragão, é o falso profeta. Aí você tem essas duas personificações. O anticristo, ele é a personificação do poder político, econômico, militar, né, do poder das nações rebeldes. A segunda besta é uma personificação, o anticristo, ou o falso profeta, é uma personificação da pregação falsa. E elas se unem, essa é a ideia. As duas bestas trabalham em cooperação. É a segunda besta, a religião, que faz uma imagem da primeira besta. E convoca todos a adorar esta imagem. Quem adora, recebe a marca da besta. E pode seguir uma vida normal, comprar, vender, negociar, fazer o que quiser. Quem não adora, é morto. Veja que o texto diz exatamente isso, lá no versículo 15. Quando a segunda besta, estamos no capítulo 13 agora, tá? No versículo 15, quando a segunda besta faz a imagem da primeira besta, diz assim, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A cena aqui é Daniel. Daniel está desde o começo do capítulo 13, como o pano de fundo do texto. O que aconteceu no livro de Daniel que tem relação direta com este evento? Nabucodonosor resolveu construir uma estátua, construir uma imagem. Ele foi aconselhado pelos seus líderes religiosos. Faça uma imagem sua e ordene que todos os seus súditos se prostrem diante da sua imagem.
E quem não se prostrar, vou fazer o quê? Faça uma fornalha. E ameace com morte. Nabucodonosor gostou da ideia, vou fazer. Construiu a estátua, deve ser dele mesmo, provavelmente, a estátua, e chamou todo mundo. Cerimônia de reconhecimento da divindade do imperador. É exatamente a mesma coisa que estava acontecendo em Éfeso, Esmirna, Sardes, Pérgamo. Cerimônia de reconhecimento da divindade do imperador. Quem não se prostra, fornalha. Vamos tocar os instrumentos aqui. Eles tocam uns 500 instrumentos musicais lá. E diz, agora é a hora de se prostrar. Todo mundo se prostra. 3 caras ficam em pé. Apenas 3. Nós sempre nos perguntamos, né? Cadê os outros? Tinha milhares de judeus na Babilônia naqueles dias. Judeus, milhares. O que aconteceu com eles? Se prostraram. 3 não. Então, os acusadores vão lá dizer, escuta, parece que tem 3 caras aí que não entenderam direito, né? Acho que eles não ouviram o que o Senhor disse. Traz eles aqui. Vocês são surdos? O que vocês são? Joelho duro? Costa não deixa? Qual o problema? Não consegue se abaixar, não? Esquenta a cabeça. Vamos lhes dar a segunda chance. Vamos tocar de novo todos esses instrumentos aí. Todos. Mas agora é só para vocês. É a chance que vocês 3 têm de se prostrar. Se não quiserem, eu vou fazer o seguinte, vou aumentar a temperatura da fornalha. E aí o desafio do Nabucodonosor é interessante, ele diz, e quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? O que eles respondem? Olha, quanto a esse negócio que você falou por último aí, esse negócio de quem é o Deus que poderá nos livrar das suas mãos, é o seguinte, que nós temos que dizer o seguinte, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai livrar. Agora, se Ele não quiser, não faz diferença. Não para nós. De qualquer maneira, nós não vamos nos prostrar diante da sua estátua. Esse é o espírito do martírio. Esse é o grande espírito do martírio, que os crentes são chamados a ter. Essa é a perspectiva. É o seguinte, se Deus quiser que a gente não seja morto pelas tuas mãos, ou Nabucodonosor, nós não vamos morrer porque Ele vai fazer isso. Mas se Ele quiser que nós sejamos mortos pelas suas mãos, a gente vira churrasquinho numa boa. Não tem problema não. Você percebe, não é troca, não é negociação. Né? Deus, veja bem, hein? Eu fiz a minha parte, agora o Senhor se vira e faça a sua. Olha, eu falei que eu vou aguentar aqui, mas agora o Senhor tem que me livrar desse pepino. Isso não é crente. Isso é negociador, isso é barganhador. O crente diz o seguinte, eu serei fiel ao Senhor. Não importa se eu viva ou se eu morra. Não importa se eu seja livrado miraculosamente, como eles foram, né? Os 3 amigos foram. Havia um 4º homem lá dentro, que deve ser Jesus Cristo, pré-encarnado. Eles foram livrados, mas Antipas não foi. Antipas em Pérgamo foi decapitado. O anjo não parou a espada do algoz. E nem por isso ele foi inferior aos 3 amigos de Daniel. Aliás, por isso ele foi superior a eles. E desfruta exatamente agora de um galardão maior do que os 3 amigos de Daniel.
e é chamado de minha testemunha, meu fiel, mais do que eles foram. Porque a espada não parou. Quando João diz, não é difícil vocês saberem do que eu estou falando. A marca da besta é só somar o número. Se você somar o número, você chega a ela. O número é 666. Ele está fazendo uma gematria, irmãos. O que é uma gematria? É uma técnica comum naqueles dias de atribuir valor numérico a um nome. Cada letra do alfabeto tem uma numeração. O alfabeto romano é letras, né? Os números romanos são letras. Você chega, o número 10 é X. O número 15 é um X e um V. A numeração romana são letras. Nós também podemos, se quisermos, atribuir numeração ao alfabeto português. Se fala assim, A é 1, B é 2, C é 3. Aí você pode, inclusive, somar o seu número. Pega o seu número aí e some. E aí no final da soma você vai ver que vai dar 666. Aí você vai falar, acho que eu sou uma besta. Pode ser que dê certo. Mas seria totalmente sem sentido fazer isso hoje. Porque isso devia ser feito lá no primeiro século. Por aqueles leitores originais. E acontece que um nome em especial chegava a essa soma. Isso foi descoberto em 1830 e pouco por alguns estudiosos alemães que descobriram uma inscrição em hebraico do nome Nero César. O nome Nero César. Em hebraico, o nome Nero César, transliterado no caso, né? A soma das letras dá 666. Porque João estava dizendo que prioritariamente, como um símbolo, adorar o imperador é receber a marca da besta. Ele disse isso claramente, quem adorar a estátua recebe a marca da besta. Era o desafio para os cristãos do primeiro século para que não cedessem às pressões das guildas comerciais daqueles dias, que exigiam que eles participassem dos rituais em honra ao imperador romano. Eles tinham que participar daqueles rituais de adoração, com estátua e tudo, estátua mesmo, ao imperador romano, para continuar podendo comprar e vender no mundo econômico e comercial do qual eles estavam inseridos. Quando eles se recusavam a fazer isto, eles não podiam mais comprar e nem vender. Eles perdiam os seus direitos de serem comerciantes naquela associação comercial de Tiatira, de Éfeso, de Pérgamo. Tratava-se, portanto, de uma situação muito clara e muito concreta para os primeiros cristãos, e que não tinha nada a ver com chip, computador, ou o que quer que seja que as pessoas fantasiem. E essa mesma situação se faz presente nos nossos dias. É exatamente a mesma coisa, porque a mesma decisão nós temos que tomar no nosso dia a dia. Se nós vamos ceder às pressões idolátricas da sociedade para continuar tendo prosperidade material, ou se nós vamos abrir mão do que Deus não se agrada, e por causa disso, nosso denário vai comprar menos, bem menos. Mas nós vamos nos contentar com isso, sem danificar o vinho e o azeite. Se nós vamos nos contentar, por vezes, em ter uma vida mais modesta, contudo fiel a Deus,
ou se nós continuaremos no vale tudo do mundo. Como é que uma pessoa prospera de fato nessa sociedade atual? Sem sonegar, sem subornar, sem fraudar, sem adulterar coisas, sem molhar a mão do fiscal. Como é que uma pessoa de fato prospera? Será que todos aqueles que prosperaram não cometeram algumas dessas coisas? Se cometeram, tem arrependimento. Ainda é tempo de se arrepender. Mas precisam entender que isto é a marca da besta. É uma subserviência aos padrões idolátricos do mundo para não perder vantagens. Para continuar tendo vantagens mundanas, para não sofrer ameaças. É uma atitude de autopreservação que mostra que não se está disposto a morrer por Cristo. Porque se não se está disposto a perder um pouco de dinheiro por Cristo, quanto mais a vida, né? Muito menos a vida. Se não se está disposto a perder um pouco de seguidores, né, no Facebook por Cristo, ou amigos, quanto mais a vida. É uma disposição de permanecer fiel até a morte, pensando na coroa da vida. Portanto, receber a marca da besta significa ser mundano, viver o padrão do mundo. E receber a marca, o selo de Deus, significa ser santo, viver em santidade de vida. Exatamente como era no primeiro século, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 10, no 20, e se tiver mais uns 40, não será diferente. Ah, pastor, mas e se um dia aparecer o chip? E for mesmo, botar na mão, botar na testa, aí a gente não vai mais precisar usar cartão de crédito, todas as informações estão nele, te passa assim o código de barra, já lê, a gente pode pegar isso ou não? Sei lá, vamos esperar para ver, né? Eu diria o seguinte: depende do que vem no pacote. Depende do que vem no pacote. Se nesse chip aí que vão fazer, isso tudo para mim é bobagem, só estou cedendo aqui por uma questão de honestidade intelectual. Viesse juntamente um contrato que você tem que assinar. E nesse contrato dizia assim: bom, para poder fazer uso desse artefato, tal, de múltiplas vantagens, infinitas vantagens, eu renuncio à minha fé em Jesus Cristo. Aí você rasga esse papel e você não pega de jeito nenhum esse negócio. Eu compartilho dos ideais do mundo, disso e daquilo, assim. Aí você rasga esse papel, você não pega esse negócio. Porque aí está uma decisão moral a ser tomada. Agora, um simples artefato tecnológico não é nem bom nem mal em si mesmo. Assim como você usa um cartão de crédito, e em si ele não é nem bom nem mal. Exceto que ele pode te deixar em um monte de dívida, então você pode tomar um pouco de cuidado com isso. Mas o ato de pegar um cartão de crédito e passar e digitar uma senha, mesmo que a sua senha fosse 666, não teria nenhuma implicação moral para a sua vida. Você não estaria com isso dizendo que você crê ou não crê em Jesus Cristo. Então, o que nós temos que ficar atentos é exatamente para o risco de negar a Jesus através dos nossos atos, sejam eles quais forem. Porque isto representa
adorar o imperador nos nossos dias. Isso representa adorar a besta, que continua aí, dominando economia, política e religião. Dominando essas áreas todas. E o Apocalipse ainda mostra um terceiro aliado do dragão, que é a meretriz, a grande Babilônia, o mundo dos prazeres. O mundo do dinheiro, o mundo da religião, o mundo dos prazeres. Tudo é dele. Ações dele, usadas para que os crentes possam fracassar em seu testemunho. E é por isso que os crentes têm que manter o seu testemunho diante do mundo e pagar o preço dele. Não tem jeito. Um preço tem que ser pago para sermos testemunhas de Jesus. Se nós observamos que não há nenhum preço que nós temos que pagar para sermos testemunhas de Jesus, é porque não estamos sendo testemunhas de Jesus. Nós sempre vamos pagar algum preço para isso. E temos que estar dispostos a pagá-lo, ainda que seja a morte. Porque então teremos também a coroa da vida. Vamos orar? Nos ajude, Senhor, a termos uma vida correspondente com a Tua palavra. Permita que sejamos livrados dos enganos do mundo e do diabo, que compreendendo grandemente quem é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Seu reino, a Sua soberania, nós sejamos animados pelo Teu Espírito, encorajados pelo Teu Espírito e pela Tua palavra, a vivermos de forma sensata, justa e piedosa neste mundo, aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a glória e todo louvor. Em nome de Jesus. Amém.